Nessa aula eu vou lhe apresentar o feed magnético, como postar e atrair os clientes certos. Um feed que vende, ele começa com intenção. Não é necessário postar muito, é necessário postar o que importa. É muito parecido com aquele lance que a gente falou sobre os stories. A ideia aqui não é virar escravo do Instagram. É usar o feed como vitrine da sua transformação e do seu posicionamento. Com apenas 3 posts por semana, você consegue atrair as pessoas certas, conectar com quem já te segue, mostrar sua autoridade e vender com naturalidade. Igual ao Stories 3x, a gente vai fazer uma produção de conteúdo para o feed bem enxuta, mas funcional, alinhada com funil de conteúdo e alinhada também com o conteúdo dos stories. Veja que é tudo engrenagens da mesma máquina, beleza? E o que é um feed magnético? É aquele feed que funciona para fazer as pessoas pararem de rolar, gera identificação e conexão da pessoa com você, posiciona você como alguém que tem a solução real para os problemas que as pessoas têm, para as dificuldades que elas enfrentam, e leva de forma leve para uma ação, seja conversar com você no direct, seja clicar no link, seja comentário, seja um compartilhamento, seja a venda em si. E agora a gente vai falar sobre o calendário magnético. Por que você precisa ter um calendário? Porque você vai parar de ficar pensando, que às vezes uma das coisas que trava muito é você pensar o que é que eu vou postar hoje. Então você vai fazer uma distribuição de forma que você já saiba tudo que vai postar naquele mês. Então facilita a produção. E uma frequência sugerida é que você poste segunda, quarta e sexta. Mas isso aqui não é uma regra. Você pode adaptar a sua rotina. Pode ser terça, quinta e sábado. O importante é que você tenha esse intervalo para que você esteja sempre aparecendo para as pessoas, não seja tipo segunda, terça e quarta e ficar o resto da semana sem postar. Você vai fazer uma distribuição estratégica para que você sempre apareça para ela. E como seria essa distribuição estratégica? Eu trabalhei aqui 4 semanas, ou seja, a gente vai pensar o mês como 4 semanas. Na semana 1, você vai focar em atrair, porém você não vai fazer só conteúdos de topo de funil. Você vai fazer conteúdo, o post 1, topo de funil, algo que gere curiosidade ou identificação. Por exemplo, 5 coisas que ninguém te contou sobre trabalhar em casa. Isso aqui ele gera a curiosidade, né? Porque as pessoas que não trabalham em casa, elas vão ficar curiosas. Quais são as 5 coisas que ninguém me contou sobre isso? Eu tenho vontade de trabalhar em casa, mas eu não sei. E ela gera identificação com quem já trabalha em casa. Porque, às vezes, vou pegar um exemplo aqui. Se você trabalha em casa, você vai ter que, durante o seu horário de trabalho, fazer alguma tarefa doméstica. Alguns dias atrás eu postei uma brincadeira que eu saí para beber água e vi a pia de louça. Aí eu, poxa, isso aqui vai virar um conteúdo. Liguei a câmera e fiz um time-lapse e postei. Eu só vim beber água. Assim, no intervalo do trabalho eu vim beber água e terminei lavando a louça. Então, ele gerou essa identificação, essa conexão com quem já passa por isso. Aí muita gente falou, realmente é assim mesmo. Às vezes você vai fazer uma coisa e se depara com outra, né? Então, esse tipo de conteúdo ele vai atrair pessoas para o seu perfil. O post 2 você já vai fazer ele um conteúdo mais educativo, só que leve. Ou alguma história real. Por exemplo, como eu comecei a ganhar dinheiro com algo que eu já sabia fazer. E veja que, por mais que isso aqui seja um conteúdo de meio de funil, ele tem um pouquinho de conteúdo de topo de funil, porque às vezes a pessoa pensa, como é que ele começou a ganhar dinheiro? Eu tenho vontade de ganhar dinheiro trabalhando em casa. E o legal é que ele disse que é com algo que ele já sabia fazer. Então ele gera também essa identificação e essa conexão. E o post 3 da semana, uma mini chamada para ação ou algum bastidor de trabalho. Por exemplo, hoje tive uma sessão com uma aluna que estava passando por uma dificuldade na produção de stories. E eu apresentei o Stories 3x. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o Stories 3x, no link da bio você pode conhecer. Isso aqui foi um exemplo bem
bem básico, bem bizarro. Só que esse tipo de conteúdo você precisa entregar a solução. Ela tinha dificuldade de produzir conteúdo e eu apresentei essa técnica, o Stories 3x, e agora ela consegue fazer o conteúdo com frequência e com muito mais naturalidade. A semana 2 ela já vai seguir para conectar. E, ao mesmo tempo, você vai mesclar os conteúdos. Começa com um conteúdo de meio de funil, mostrando o bastidor da sua rotina ou alguma parte da sua jornada. Como é trabalhar em casa com filhos pequenos? Veja que isso aqui é um problema que todo mundo que tem filho pequeno trabalha em casa ou faz alguma renda extra vai estar passando. Então aí você vai lá e explica. Ele é um conteúdo de meio de funil porque ele já vai pegar quem já está ali no meio, mas ao mesmo tempo é um conteúdo de topo de funil. Veja que, como eu falei na aula de funil, os conteúdos eles não são rígidos. Não é porque você fez um conteúdo de topo de funil que ele não pode vender, ou vice-versa. O post 2 da semana ele vai ser um mini tutorial ou passo a passo. 3 passos para começar a vender seus serviços online. Depois você vai postando de fundo de funil. Pode ser uma prova social ou um print de feedback, se você tiver. Se você não tiver, você pode fazer uma chamada para ação também. Aí, no caso, esse for o resultado da aluna X com o meu acompanhamento. E aqui você vai vender o seu acompanhamento. Semana 3, ele já tem um objetivo mais vendedor. Você começa com topo de funil, conteúdo educativo que vai mostrar um problema. Por exemplo, por que seu conteúdo não atrai clientes e como corrigir isso. Veja que, por mais que ele seja de topo de funil, eu já estou entregando aqui, ó, e como corrigir isso. E esse como corrigir precisa ser o seu serviço ou o seu produto. Post 2 da semana, topo de funil, storytelling com transformação. Eu era assim, depois que eu mudei isso, eu conquistei tal resultado. Por exemplo, eu nunca tinha lido um livro completo até os 30 anos. E eu criei o hábito de leitura, lendo conteúdos de meu interesse. Que antes eu ficava lendo o que as pessoas indicavam, que dizia, esse livro é muito bom. Ia lá, tentava ler e não conseguia terminar. E hoje eu consigo ler 3, 4 livros por mês. Às vezes até mais. Mas por quê? Eu mudei o hábito em 10 anos por causa de uma técnica X. Post 3, oferta com leveza. Se você quiser ajuda, eu estou abrindo 2 vagas na mentoria. Tá vendo que você não vai estar empurrando a venda, mas aí você está ofertando alguma coisa ali de forma suave. E na semana 4, reforço mais variedade. Post 1, recapitulação de um aprendizado. Esses foram os 3 maiores aprendizados desse mês com meus alunos, que você pode aprender com seus alunos também, certo? Post 2, topo de funil, gerar envolvimento, uma pergunta ou enquete. Você prefere trabalhar de manhã ou à noite? Isso também pode virar um stories. Pode ser uma caixinha de enquete dos stories. E pode entrar lá no Stories 3x. E o post 3 da semana, postar sua autoridade a um bastidor mais técnico. Como organizo meus atendimentos ou minha mentoria trabalhando em casa. Você vai seguir esse método aqui por um mês. Da mesma forma, você precisa ver o que funcionou, o que não funcionou e sempre ajustar. O que funcionou você repete, o que não funcionou você elimina. E tem um framework que eu uso bastante, que ele é baseado no método IHC, que é Identificação, História, Conteúdo. Todo post magnético deve ter um gancho forte, que é a primeira frase que chame a atenção das pessoas e gere identificação. Ele tem que ser uma frase ou famosos 3 primeiros segundos que ele tem que prender a pessoa e ela tem que entender que isso aqui é para mim. Depois você vai entregar uma história ou a ideia principal, o corpo do conteúdo. Né? Se eu falei aqui sobre a leitura, né? Por exemplo, eu nunca li um livro completo. A pessoa que nunca lê um livro completo, ela vai se conectar comigo. Aí eu digo, até que eu aprendi a técnica XYZ de leitura e a partir dessa técnica eu leio 3 livros por mês. Então eu já comecei a entregar aqui. Depois eu vou entregar um insight, a entrega de valor.
É aqui onde eu entrego a solução para o problema da pessoa. E por último, todo conteúdo. Isso aqui é uma regra. Todo conteúdo, até eu colocar aqui. Todo conteúdo precisa ter uma chamada para ação. Pode ser um comentário, pode ser um like, pode ser um compartilhe, pode ser um fala comigo no direct. Por quê? Você precisa pedir coisas pequenas para quando você pedir coisas grandes, como por exemplo, compre o meu curso, entre na minha mentoria. Quando pedir coisas grandes, as pessoas estejam habituadas a cumprir as suas ordens. Você começa a pedir um like, pedir um comentário, para que quando você peça, estou lançando o meu curso, estou abrindo a minha mentoria, entre agora, as pessoas já estejam tão habituadas a fazer alguma ação que você pede, que vai ser mais natural para ela comprar o seu produto. Postar no feed não precisa ser pesado, precisa ser estratégico. Você não precisa postar todo dia, você não precisa postar mais de uma vez por dia. Com consistência e intenção, seu conteúdo vira a ponte entre o que você quer ensinar e as pessoas que precisam aprender o que você tem para ensinar. E aqui vamos fazer um exercício prático. Você vai listar 3 temas que você gosta de falar ou ensinar, ou que já esteja relacionado com alguma coisa que você quer vender. Você vai listar 3 problemas que você já sabe resolver e você vai montar um calendário de posts para a próxima semana. O exercício é fazer uma semana primeiro, segunda, quarta e sexta. Você vai seguir aqui o calendário da primeira semana, beleza? Depois, passou por isso, você vai seguindo, né? Mas o exercício agora, pequeno, uma semana só. Use sempre a seguinte pergunta na hora de você for criar seus posts. O que essa pessoa vai sentir, pensar ou querer fazer depois de consumir o meu conteúdo? Beleza? Tá aqui o deverzinho de casa. Vamos botar em prática. Da mesma forma, postou, manda para mim no direct, compartilha comigo para eu ver o que você está fazendo e a gente acompanhar e eu lhe dar soluções, correções ou até mesmo elogios se você estiver fazendo um trabalho legal. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!